Ele está no comando da terceira mais importante sociedade de cardiologia do mundo, que iniciou uma verdadeira batalha para diminuir o número de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. Nós vamos falar com o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Jadelson Andrade. Jadelson, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. João, eu é que agradeço, em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a oportunidade de participar, estar presente num programa de tanta relevância para a população brasileira como é o Show Business. Obrigado, Jadelson. Eu falava com você antes do início do programa e fiquei assustado com o número de mortes provocadas por razões de ordem cardiológica, ou seja, pessoas que morrem pelo coração. Então, qual é esse número, para que todos possam saber, e por que acontece um volume tão elevado, assustador, aliás? Então, as doenças do coração são hoje responsáveis por 30% de todas as causas de morte dentre as doenças relacionadas. Ou seja, um terço da população brasileira, nesse início de século, morre diretamente ligado a doenças cardiovasculares. Então, esse número, esse perfil epidemiológico, ele é perverso. E existem razões já muito bem identificadas que levam a que as pessoas desenvolvam precocemente e evoluam com doenças do coração, muitas delas que levam até a morte súbita, que às vezes é a primeira forma de apresentação de uma doença do coração. A identificação dos fatores que levam a isso e a conscientização da população brasileira da necessidade absoluta de se afastar desses fatores de risco, desses fatores identificados, é que vai nos permitir modificar esse perfil epidemiológico, modificar essa trágica mortalidade por doenças do coração. Adelson, morrem mais mulheres ou homens? Ou há equilíbrio nessa fatídica constatação de mortes por problemas cardíacos? Então, se você me fizesse essa pergunta 30 anos atrás, eu lhe diria que, de fato, a morte por doença do coração em homens, estatisticamente, era muito superior às mulheres. Infelizmente, esta realidade hoje não se confere. Hoje há uma crescente morte de mulheres por doenças do coração. E se atribui a isso, ao fato de que as mulheres passaram a conviver, à medida que elas passaram a ter posições sociais conquistadas ao longo desses anos. Ou seja, o estresse. O estresse, a alimentação inadequada, o tabagismo, o sedentarismo. A mulher hoje, ela trabalha, ela é uma executiva, ela tem as atividades muito próximas das atividades dos homens. E com isso, ela se expõe aos mesmos fatores de risco que os homens. Então, hoje, a diferença de mortes por doença do coração ou de ocorrência de doenças do coração entre mulheres e homens é cada vez mais próxima. As curvas estão cada vez se aproximando e isso tem sido motivo de preocupação em todo o mundo. Como reverter essa progressão das doenças cardiovasculares nas mulheres. Jadelson, qual é o principal fator que pode levar ao infarto? Você falou aí, cigarro, estresse, alimentação, vida sedentária, há algum majoritário ou não? Então, nós temos 7 fatores de risco, que nós chamamos, eu apelidei de os 7 cavaleiros do apocalipse das doenças do coração. Entre eles, alguns que você citou, então, nós começamos com o tabagismo, o sedentarismo, o colesterol elevado, a pressão arterial elevada, o diabetes, esses fatores e o excesso do consumo de sal pela população. Então, na hora que você junta esses fatores e eles se fazem presentes, 3 desses fatores na vida de um indivíduo no cotidiano, ou seja, se ele tem a pressão não controlada, o colesterol elevado e ele é sedentário, ele já tem uma chance de 20 a 30% percentual de desenvolver uma doença do coração em relação àquele indivíduo que tem a pressão colateral. E aí se agrega o estresse. E a cada fator que você agrega, você vai aumentando estatisticamente o percentual desse indivíduo ou dessa mulher desenvolver uma doença do coração. E é em cima desses fatores, a modificação do perfil desses fatores, a retirada desses fatores do cotidiano da população, criando um alerta e conscientizando a população, que é o trabalho que nós estamos buscando desenvolver na Sociedade Brasileira de Cardiologia. A ação preventiva é fundamental. Vou aproveitar até a entrevista para te fazer uma pergunta. Você falou do sal, por exemplo, que é um dos 7. O sal é um dos 7 cavaleiros do apocalipse. Exatamente. O sal substituto, aquele que não tem sódio, já começou a ser vendido no Brasil há algum tempo, antigamente nem existia aqui no Brasil. Hoje já existe. Ele tem o mesmo efeito maléfico ou não? Ou é o sódio que é o inimigo do coração? É evidente que não. O sódio é o inimigo. O que nós temos recomendado é que a população busque desenvolver o hábito e a cultura da redução do sal nos alimentos. Uma redução de 12 gramas de sal por dia, que é o que a população média brasileira consome, para 5 gramas,
reduz em quase 1 milhão de ocorrências de doenças do coração, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral por ano. Tá certo? Então, essa mudança é estratégica. Nós desenvolvemos um trabalho, Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto ao Ministério da Saúde, para conscientizar a indústria de alimentos para reduzir o teor de sal dos alimentos. Já houve um primeiro protocolo nesse sentido, o Ministério da Saúde já estabeleceu uma legislação, já houve uma primeira ação junto à indústria de alimentos. Uma segunda ação nossa é alertar nos produtos que contêm excesso de sal, criar um alerta, uma chamada de que aquele produto tem um teor ou um conteúdo de sal acima daquele que é preconizado. Aparentemente houve um acordo, até um protocolo com a indústria, com a BIA, Associação Brasileira de Alimentos, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Cardiologia para ser cumprido já a partir desse ano. Já a partir desse ano. Então, essa é uma primeira etapa. A segunda etapa é criarmos um projeto que nós estamos desenvolvendo para retirar o sal dos restaurantes, da disponibilidade do sal. O sal existir sob demanda. O indivíduo que é hipertenso, ele tem uma atração pelo sal. E a presença do sal na frente dele, num ambiente de restaurante, de bar, ele vai utilizar inexoravelmente mais fácil tiver o saleiro. Mais ele usa. Exatamente. Ele se sente atraído, está ali disponível. Então, a terceira é conscientizar determinados setores do empresariado brasileiro da necessidade de controlar o sal dos alimentos nas fábricas, nas indústrias, enfim, nos ambientes tem muito sal, muito sal. E esse é o trabalho que nós estamos realizando. E também nos fast foods, hein? A hipertensão arterial, a pressão arterial elevada, é diretamente proporcional, João, ao consumo de sal. Se você aumenta o consumo de sal, não só você favorece o desenvolvimento de pressão arterial elevada, como você dificulta o controle da pressão daqueles que têm pressão alta. Às vezes o indivíduo passa a usar medicação, a pressão não controla, o médico aumenta a dose, aumenta a quantidade de remédios, ele não controla, porque o foco não é o remédio, o foco é que ele não consegue se manter longe do sal. E o sal leva a hipertensão, concluindo, leva a hipertensão arterial, que por sua vez leva ao derrame cerebral e leva ao infarto do miocárdio. Não, é o caminho da morte. É a estrada da morte, é o vilão da morte. No próximo bloco nós vamos continuar conversando com o Dr. Jadelson sobre outros fatores que podem colocar você sob risco. E isso não tem idade, não é só pessoa com mais de 50, 60, 70 anos, não. Jovens muitas vezes morrem do coração por falta de orientação e principalmente de ações preventivas, homens e mulheres. Confira no próximo bloco aqui no Show Business. Nós estamos de volta na entrevista com o médico cardiologista Jadelson Andrade, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Jadelson, crianças e adolescentes sofrem ou podem sofrer os mesmos riscos que as pessoas adultas em temas de coração? É correto que sim. Havia uma ideia de que doenças do coração eram coisa de pessoas idosas, de pessoas de idade mais avançada. Isso é um equívoco muito grande. Crianças podem desenvolver hipertensão arterial, crianças podem desenvolver arritmias cardíacas, crianças podem desenvolver diabetes, doenças que estão atreladas às doenças do coração. E hoje é uma situação que a sociedade moderna impôs às crianças extremamente perversa. Qual é a preocupação do pai e da mãe hoje? Colocar a criança dentro de casa com um brinquedo eletrônico, na TV, a criança passa a usar refrigerantes ricos em calorias, batata frita, pipoca, ricos em gorduras e pouca atividade física. O resultado disso, a criança começa a ficar obesa. A obesidade infantil hoje é uma situação de grande preocupação no país. Grande preocupação do Ministério da Saúde, porque os últimos dados levantados no Brasil a respeito de obesidade mostrou um crescente aumento da obesidade infantil, produto desse comportamento hoje da criança. Antes a criança saía à rua, ia brincar, empinar raia, jogar futebol. Hoje os pais e as mães, por segurança física, por receio, mantêm e segregam as crianças em casa, o que lhes dão tranquilidade para trabalhar, mas evidentemente gerando um comportamento nocivo para as crianças. A obesidade dessas crianças leva ao desenvolvimento de pressão arterial elevada, leva ao desenvolvimento de aumento de colesterol. Hoje nós encontramos um percentual expressivo de crianças que têm esse tipo de comportamento com colesterol elevado. É evidente que a formação das placas de gordura no interior das artérias que levam ao entupimento e o infarto, elas não se formam na idade adulta. Elas se formam na idade de adolescência. A partir dos 11, 12 anos, estudos muito bem controlados mostraram
placas de gordura no interior das artérias de crianças nessa faixa etária. Impressionante isso. Então, a partir do momento que essas crianças têm esse tipo de estrutura, elas vão crescendo, vão se tornando adultas com esse comportamento de atividade, essas placas vão aumentando e nós vemos hoje coisas que não existiam no passado recente. Jovens com 25, 30 anos com infarto agudo do miocárdio, com doenças do coração que antes inexistiam. Atribui-se isso exatamente à presença no cotidiano dessas crianças dos fatores de risco proporcionado pelo atual estilo de vida imposto pelos pais em função de uma pseudoproteção às crianças com receio de assaltos, de brigas, etc. etc. José Delcio, eu faço check-up regularmente já há mais de 20 anos e sempre fui um grande adepto. Adolescente pode fazer check-up? Isso é um mito também, dizendo que pessoas com menos de 20 anos não precisam fazer check-up. Olha, se você pensar num screening populacional, estudos recentes mostram que você fazer um check-up numa população jovem, check-up de uma maneira ampla, o custo-benefício não se justifica. Ou seja, você vai ter um custo elevado para um benefício menor. Para você fazer um check-up amplo em, por exemplo, jovens e adolescentes. Né? Mas a avaliação médica, uma criança, um adolescente, periodicamente será avaliado por um médico clínico, por um especialista, no sentido de observar exatamente isso. Observar a pressão arterial, o teor de colesterol, os que têm pais diabéticos, o teor de glicemia, de açúcar no sangue, o peso deles e o estilo de vida dessas crianças. Então, esse tipo de avaliação, ele é absolutamente recomendado para qualquer faixa etária. O pai imaginar que porque a criança tem 13, 14 anos, não precisa ir ao médico, é um equívoco. Então a mãe fica preocupada quando a menina entra na fase da puberdade, que ela começa a menstruar, e levar logo ao ginecologista para orientações. Mas não tem o mesmo comportamento em relação ao filho, que está obeso, que está sedentário, ele é hipertenso, o pai é hipertenso, que já existe um determinismo genético para isso, não é? Ou então tem história de familiar de diabetes que também cria um determinismo genético. Então o nosso aconselhamento é que anualmente os pais levem os seus filhos para uma avaliação médica, uma avaliação de rotina. O clínico vai decidir, dependendo do que ele observe naquela criança, a extensão de que exames ou não deverão ser realizados. Essa é a nossa recomendação. Boa orientação. Quais são os alimentos que são aqueles que conduzem para os 7 cavaleiros do Apocalipse? Aquilo que você não deve comer, porque é batata, né, para usar uma expressão do próprio prato, que isso vai lhe causar problemas. Então, são aqueles alimentos ricos em gorduras, não é? Os alimentos ricos em gorduras, esses alimentos devem ser evitados, sobretudo para aquelas pessoas que têm colesterol elevado, não é? E aí uma recomendação da medição do colesterol. O colesterol alto, ele não causa, ele é controlável. É controlável, absolutamente controlável. Então, o indivíduo que tem colesterol elevado, ele deve ter cuidado com o que ele come, porque senão ele vai aumentar o seu teor de gordura no sangue. E eu sempre digo aos pacientes no consultório e recomendo, olha, gordura que sobra na pia entope o cano da cozinha, gordura que sobra no sangue entope os canos, e os canos são as artérias do coração, do cérebro e dos rins e dos vasos periféricos. Então, ter cuidado com a alimentação, sobretudo, João, essas comidas de cocção rápida, não é? São alimentos fritos ou com frituras em alto teor de gorduras saturadas que promovem uma maior dificuldade do organismo em metabolizar. E essa gordura vai sobrar. Esses são fatores agentes do mal. E que levam, sobretudo, ao aumento do colesterol ruim. Sobretudo com larga frequência. Uma vez ou outra, você comeu seu pastelzinho, etc., seu hambúrguer, nada contra. Mas manter isso uma rotina. Manter isso como rotina é o péssimo caminho. Péssimo caminho. E não dosar o colesterol. É preciso entender que o colesterol, como o açúcar, a glicemia no sangue, são fatores absolutamente deletérios para o sistema circulatório. E eles precisam ser periodicamente medidos para que, se eles estiverem acima daquilo que é recomendado, possam ser corrigidos e, com isso, evitar os efeitos sobre o sistema circulatório. Sr. Delcio, por último, nessa aula que você nos deu hoje aqui, de como você pode melhorar a qualidade da sua saúde preventivamente, e aí vale para jovens, adultos e senior citizens, pessoas com mais idade, pessoas da maior idade, exercício físico sempre, ainda que você possa não ter a oportunidade de frequentar uma academia, mas pelo menos andar, subir escada, descer escada, fazer um pouquinho de exercício todo dia, muda a história, não muda? Certamente. Para melhor. Há uma pergunta muito frequente que se faz quantas vezes eu devo fazer exercício por semana? A resposta é, sempre que você comer.
Se você come todo dia, faça exercício todo dia, porque você ingere calorias, elas precisam ser queimadas. Se elas não forem queimadas, elas vão se acumular e vão aumentar colesterol, açúcar, pressão arterial, etc. Então, o exercício físico deve ser feito sempre que você, a não ser que você passe um dia de jejum, aí não precisa fazer exercício. Mas se você comeu, se você tomou café, almoçou e jantou, faça seu exercício físico. A caminhada diária, ela é fundamental, porque ativa a circulação e ajuda o metabolismo de substâncias nocivas para o sistema circulatório, como o açúcar elevado, o colesterol elevado e a pressão arterial elevada. E convenhamos, caminhar não é nada difícil. Você pode caminhar no seu prédio, na base do seu prédio, em torno da sua casa, indo de um lugar a outro, ao invés de pegar um automóvel, vai caminhar. Existem duas formas de você corrigir o sedentarismo. Uma é uma caminhada 30 minutos por dia. Essa é um exercício saudável, se você quer um exercício do sistema circulatório. E o outro é andar sempre que possível. Se você vai no segundo andar do seu prédio, vai de escada. Vai de escada. Se você... Vai no shopping center, ao invés de usar a escada rolante, vai de escada. Vai de escada. Ande, se você vai chegar na sua casa e você vai saltar do ponto de ônibus, procure saltar um ponto antes, porque você vai andar mais 10 minutos, mas você vai fazer um exercício que vai lhe trazer um grande benefício. Então, exercício físico e sistema circulatório são duas coisas que combinam perfeitamente, não só do ponto de vista de proteção da circulação, como do ponto de vista psicoemocional. O exercício físico ativa substâncias neuromorais que melhoram a autoestima, melhoram a capacidade de raciocínio, melhoram o bem-estar, a performance sexual de homens e mulheres. E por isso e por todas essas razões, deve ser praticado sempre que possível. Pronto. Aí são aulas importantes, medidas preventivas que vão ajudar você a viver melhor e viver mais, né? Tome cuidado, seja mais zeloso com a sua saúde, porque 30% dos brasileiros, infelizmente, morrem por problemas cardíacos. É o maior fator, né? É a doença que mais mata hoje o ser humano, mais que o câncer, a AIDS e acidente de automóvel juntos. É impressionante. Tanto cuidado e atenção. E não tem idade, lembre-se do que disse o Dr. Jadélson aqui. Não é uma questão de quem tem mais de 60, 70, 80 anos. Qualquer idade, crianças, adolescentes, acabou de dar esse testemunho aqui, homens e mulheres igualmente. Portanto, obrigado pela sua orientação, pela sua aula, pela ação preventiva. Esse é um bom trabalho que você faz como médico e também como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quero te dar um presente. Isso é um bom exercício tecnológico, mas não deve prescindir da caminhada e dos exercícios diários. Mas é a tecnologia da Itautec. Esse netbook que você vai receber de presente, tecnologia 100% brasileira, pioneira, aliás, a Itautec em reciclagem, com a utilização, inclusive, de produtos reciclados na composição deste equipamento. Certamente será uma utilidade muito grande na preparação de nossas palestras, conferências e tabulação dos nossos dados. Bom, e você que viaja muito, você vê como é levinho, menos de um quilo, você vai, perfeito para usar no avião. Na pasta. Perfeito. Muito obrigado. Eu queria também passar às suas mãos, João, esta camiseta que tem sido referendada por artistas. 12 por 8, aliás, é a minha impressão. E que é uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia através do seu departamento de hipertensão arterial e que estima o número da pressão arterial que nós recomendamos para a população brasileira, 12 por 8. Felizmente, é acompanhado por um bottom. Aqui o bottom. As pessoas perguntam muito qual é o número da pressão arterial ideal. O número é exatamente esse, 12 por 8. E isso só fazendo exemplo. Vai ao médico, ele tira a pressão na hora e vai dizer para você se a sua pressão é 12 por 8 ou não. Se for diferente disso, siga a orientação do seu médico. Jadélson, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado por você. Cardiologia Brasileira agradece a oportunidade. Imagina, nós é que agradecemos.